Flamengo ainda com bandeira. Esse time do Flamengo dá muita esperança para a torcida. Ah, muito. Quando a torcida tem esperança com um time desse? Então, tem que dar muita esperança mesmo. Por isso é que eu acho que o Flamengo está na primeira prateleira. O Flamengo está na primeira prateleira. Do nível dos jogadores que tem. Fabrício da Fiel falou aqui, a esperança estou eu com o Coronado. Fala, torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC. O Pascoal, Mauro Naves, André Plihal falando da vitória do Flamengo ontem contra o Bangu, 3-0. Uma boa atuação do Flamengo ontem. Pedro fazendo um hat-trick, né, marcando 3 gols, foi o cara da partida. Vamos ver o que eles falaram dessa vitória, dos próximos jogos do Flamengo, a próxima rodada do Campeonato Carioca. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Mauro Naves, que foi, nos bons tempos, um ótimo centroavante, matador. Não, ele era zagueiro. Cansava de fazer hat-tricks. Não, lá em Sinop eu vi jogar de centroavante. Hã? Quando era mais pelado, assim, não muito profissional, eu queria ir pra frente, que eu guardava mesmo. Você sabe quantos hat-tricks o Romário fez com a camisa do Flamengo? Do Flamengo? Do Flamengo. É óbvio que não lembro. 14 hat-tricks. Com o Flamengo, hein? Caraca. Neste século, quem mais fez hat-tricks foi o Pedro. Ontem completou o seu 6º hat-trick. 3-0 no Bangu, 3 gols no Pedro. É um baita centroavante. Mas a torcida, é claro que também por serviços prestados, afinidade, enfim, o Gabigol é mais personagem, ainda prefere o seu reserva, Pascoal. Mas aí é uma questão... Outro dia ele foi vaiado, semana passada o Pedro foi vaiado. Só para lembrar que quando você fala do Gabigol, o Gabigol decidiu... Libertadores. 2 Libertadores. Monstro. E fez gols também quando o Flamengo não ganhou. Então, a gente tem que entender esse tipo de carinho do torcedor do Flamengo, até pelo carisma que tem o Gabigol. Com ele e o Bruno Henrique também passa um pouco por isso, né? O Bruno Henrique também é sempre pedido porque... Mas pega no pé do Pedro. Para mim, o Pedro é um jogador espetacular, jogador acima da média daqueles que são os centroavantes no futebol brasileiro. Muito acima. Muito acima. Ano passado ele teve um ano, pro padrão Pedro meia boca, fez 35 gols. Então, mas ele entrega muito em termos de resultado, de bola na rede, ele entrega muito pro time do Flamengo. Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou fã do Pedro. Eu tenho assim, um baita jogador. É difícil encontrar um centroavante igual o Pedro, né? O Pedro me lembra os centroavantes da nossa época de repórter. Aqueles centroavantes que decidiam os jogos. Luizão, né? Aloysio, Chulapa, os caras que decidiam o jogo. Né? Que todos os times tinham pelo menos um centroavante com esse estilo de definição de jogo. E o Pedro é esse jogador. Tá ruim, joga no Pedro que ele resolve. O Pedro resolve jogo pro time do Flamengo. Por incrível que pareça, ele deixa de fazer um gol aí, que é a característica principal do centroavante, um de cabeça. Ele cabeceou no meio assim, senão ele teria guardado 4. O primeiro gol é um golaço, é gol de craque, gente. Olha lá, 5 jogos, 5 gols. Aí, só isso que ele chegou. 18 finalizações. 10 no alvo. 10 no alvo, metade ele guardou. O primeiro gol... Precisa só de 66 minutos para marcar. Repercutiu muito. E ainda fez 2 gols em 2 amistosos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Foi artilheiro lá também. Esses gols aí que a gente mostrou primeiro são do Campeonato Carioca. Eu vi muita gente falando do lançamento do Arrascaeta, mas nem aparece aí. Para a qualidade do Arrascaeta, nem foi essa assistência toda. Ele já deixou muitas vezes outros na cara, que a gente fala, deixou na cara do gol. Este gol aí tem muito o mérito do Pedro, de entortar o zagueiro, bater de 3 dedos. Aí ele fez a batida de 3 dedos, a batida foi sensacional. Matou o goleiro. Eu assisti ao jogo e vi as declarações de intervalo no final, que o campo estava muito fofo. Não era questão de buraco, de nada, fofo. Por isso, o Flamengo, eu acho que ainda perdeu outra chance. O próprio Bangu, na hora de cruzar, errava cruzamento e tal, por causa do campo fofo. Foi comentado isso e o Pedro falou no intervalo. Gramado de antigamente, né? Gramado de antigamente. O César Sampaio elogiou o volante, o Igor, né? Ele entrou muito bem. É muito bom. O Sampaio conhece um pouquinho ali da posição, né? Parece que ele jogou um pouco, inclusive, na seleção. Não, mas ele ontem foi muito bem mesmo. Não só para marcar, ele vai na frente, dá um chute de fora da área, perigosíssimo, que o goleiro fez uma belíssima defesa. É mais uma opção ali, né? Sim. E agora, foi um jogo que o Flamengo jogou, eu diria, descansado. Jogou descansando? Porque assim...
Não teve ainda uma exibição que enchesse os olhos do torcedor do Flamengo. Mas já era para ter. Nos clássicos acho que sim, né? Mas não encheu os olhos, quase perdeu pro Vasco. Então, nos clássicos eu acho que já era para ter. É um pouco mais do que a gente quer, intensidade, aquele Flamengo assim. Não sei se era. A gente esperava muito antes do jogo contra o Vasco. Talvez. Mas o Vasco fez o mesmo tipo de jogo contra o Fluminense e contra o Flamengo. Sim. A intensidade no Vasco. O Vasco equiparou os 2 jogos. Porque o Vasco se recusou a perder os 2 jogos. O Vasco não quis perder. Poderia ter ganho os 2 jogos. Poderia. Não, poderia. E aí, assim, a gente tá esperando, né, pelo elenco e tal. Então você vai ver depois do jogo, todo mundo, eu faço 3-0, sabe? Assim, como se, vamos jogar pro gasto que vai ganhar e ganhou bem. Mas é assim mesmo, né? Mas o torcedor, a própria imprensa, cadê aquele Flamengo empolgante? 3-0, tá bom. Agora, os meninos novos que entram, o Igor, o Jesus entrou, aí com a faca nos dentes, não tenha dúvida. A coisa é tão controlada, Mauro, Tem jeito. Atuando com os titulares, o Flamengo não sofreu sequer um gol no Campeonato Carioca. Não sofreu nenhum. Quer dizer, joga muito confortável, a não ser quando se choca com os outros grandes. Não, claro. Mas com os times menores é muito confortável. Não, ele permitiu uma finalização ontem do Bangu no gol contra 11 que ele fez, o Tite adora isso. Nem é tão equilibrado, né, Tite? 11-1 até, seu time foi muito melhor nesse item, mas lá atrás muito consistente. Mas quando sai o segundo gol, mostra o Tite olhando, olha lá, poste de bola 58. Nem é tão maior assim, né? Nem precisou ser, Passe certo aí sim, 465 a 259. 23 a 5. 11-1, 11-1 no gol só, né? Então isso também, a defesa jogou quase no meio campo, na maioria do tempo. Dava uma oportunidade de um contra-ataque ao Bangu? Dava, mas acabou não acontecendo. E quando sai o segundo gol que o Pedro tabela e faz, o Tite vai lá na beira do campo e põe o dedo nos olhos, tipo assim, é isso aí, focado e tal. Porque, se não me engano, foi o Léo Pereira que rouba a bola. E porque está atento no lance. Então ele quer foco. Mas o cara que está lá dentro, principalmente aqueles que são titulares, eu fico imaginando assim, que fala, esse jogo aqui já está ganho, 1-0, daqui a pouco 2. Vamos dar uma balanceada aqui e tal. E tem que segurar mesmo, né? Tem que segurar. Mas não vai ter outra chance de começo do ano, a gente já quer os times voando. E ainda não vimos isso. Quem tentou voar está estourando todo mundo. Exatamente. Então tem que revezar, tem que ter cuidado. E o Flamengo tem elenco para fazer tudo isso. Né? Agora, você falou com razão a torcida, ainda mais que o jogo era fora. É um tour do Flamengo. Era um tour. E aí você imagina, o torcedor não via quantos anos o Flamengo lá, foi até dito. Há muitos anos, 10 anos que não jogava lá e tal. É óbvio que o cara quer ver o Gabigol, o cara quer ver o Bruno Henrique, né, que são os... E jogaram um pouquinho, né? Jogaram, acabaram entrando, mas são aquela referência... Pedro, Gabigol e Bruno Henrique juntos. Aquela referência de 2019 é muito forte com relação a 8 anos você jogar lá. 8 anos, pois é, então. E a grande maioria, acho que tinha 16 mil pessoas no estádio, é óbvio que não tem oportunidade de ver o Rio de Janeiro para ver o Flamengo. Então, sabe que gol, quanto foi a última vez que o Flamengo jogou lá? 8 anos atrás, como os tempos mudaram em Aracaju. Perdeu por 1-0 para o Confiança pela Copa do Brasil. Perdeu o jogo. Não tinha essa de dar show naquela época, não, 8 anos atrás, não. Mas ontem... E o treinador era o Muricy, já era um momento ali de retomada do Flamengo, ainda com bandeira. Esse time do Flamengo dá muita esperança para a torcida. Muito. Quando a torcida tem esperança com um time desse? Então, tem que dar muita esperança mesmo. Por isso é que eu acho que o Flamengo está na primeira prateleira. O Flamengo está na primeira prateleira. Do nível dos jogadores que tem. Fabrício da Fiel falou aqui, a esperança estou eu com o Coronado. Imagina. Momento. É isso mesmo. Esperança estou eu com o Pedro Henrique. No momento, o Coronado não está jogando mal, não. O Coronado... tá. Perdão. O Coronado não estreou ainda, né? Boa, Fabrício. A esperança dele é o Garro. O Garro. O Garro não está jogando mal, não. Já comprou a camisa do Garro. Quem? Já? Fez muito bem. Agora, o Flamengo é de... O que o torcedor do Flamengo cobra é que nos jogos contra os da mesma faixa de atuação, né? Aí vai ter que se encontrar com o Fluminense, com o Vasco da Gama, com o Botafogo, para ver como que a coisa anda. Sim. É aí que tem que medir a temperatura, porque é daí realmente que o Flamengo vai ter que encontrar o seu caminho. A gente já viu o Vasco em 2 clássicos, contra o Fluminense e contra o Flamengo. O Vasco se recusou a perder.
né? E até teve possibilidade de vencer. Pediu hoje a anulação do jogo com a da arbitragem. Primeiro pediu um árbitro FIFA para o jogo de domingo, outro clássico contra o Botafogo. A Ferdi não atendeu a solicitação, nem daria tempo. Queria um árbitro fora do Rio e FIFA. Sim, e depois entrou com pedido de anulação. Mas realmente o que fizeram com o Vasco no primeira semana... Vai chegar um ponto que todo mundo não quer esse, vai ter que trazer da Inglaterra. Vai ter que trazer ela de fora. Tem uma época que o Campeonato Paulista trazia uns alemães, né? Exatamente. Tem isso? Teve, opa, se teve. Cara, ia Presidente Prudente apitar o clássico. 45 graus, o cara saiu de menos 20. Aí eu achei curioso ontem no hungarês, né? Como diria aquele repórter amigo nosso. Aí no programa que eu estava vendo ontem, Pascoal, aí falaram, vai chegar do jeito que vai ter que trazer todo mundo lá de fora e tal. Você vê na Arábia já se faz isso, só se leva de fora. Se leva inclusive brasileiro. Que é criticado aqui. O Daronco foi lá. Mais de um já foi. O Klaus acho que já foi lá também. Dois, acho que já foram dois lá. O Daronco foi. Os caras são criticados aqui e são levados para lá também. Mas aí vai vir, sei lá, um cara de fora. Porque o jogador brasileiro também não respeita nada, né? Ele também complica as arbitragens, vai pra cima. Os clássicos de quarta-feira foi um absurdo. Não, Tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. Tem certeza disso? Talvez o cara de fora... Pascou desembestou, hein? O cara de fora talvez imponha mais respeito, meta mais cartão, sei lá, expulsa e tal. Não dê bola, não dê tanto ouvido, não converse tanto, né? Por mais respeito, talvez seja a diferença mais gritante. Exatamente. E aí, galera, pessoal do ESPN FC, o Pascoal, Mauro Naves e o André Plihal falando da vitória do Flamengo ontem contra o Bangu, 3-0. Pedro foi o destaque. Ele que nessa temporada, 5 jogos, 5 gols, mostrando mais uma vez aí, né? Porque que é o escolhido do Tite para ser o titular. Tá no melhor momento que o Gabigol, com a confiança lá em cima, com mais moral também, né? Com o Tite. Gabigol é um grande jogador, um grande ídolo da torcida do Flamengo, né? Que já deu muitas alegrias para o torcedor flamenguista, mas agora nesse momento o Pedro está voando e merecendo nessa vaga do time titular. O Gabigol com certeza vai entrar nos jogos do Flamengo também. E esse ano, um ano de Copa América, o Pedro com certeza, acredito, né, que vai ser convocado para a seleção aí, para a Copa América, para jogar a Copa América, né, e o Gabigol vai ser o titular quando o Pedro não tiver. Mas quem ganha com isso é o Flamengo. O Tite tem uma boa dor de cabeça, né? Pedro e Gabigol aí brigando por essa titularidade. Ontem o Flamengo jogou bem contra o Bangu, tá certo que não é um grande adversário, mas já está dando para ver o Flamengo ali com uma defesa mais sólida, sem sofrer muitos gols. Sofreu um gol apenas nessa temporada. E, se não me engano, estava com o time sub-20, acho que sim. É um Flamengo com uma defesa mais segura, né? Os times do Tite, né, tem essa característica, né? Time com a defesa muito sólida. E o Flamengo, aos poucos, vai ganhando aí uma cara. O Tite vai conseguindo arrumar o time. Muitos torcedores ainda criticam, né? Criticam o desempenho. Normal, começo de temporada, o Tite está usando o estadual aí para fazer vários testes. É o momento mesmo de rodar o elenco, testar, para quando começar ali as outras competições, já ter o time ideal, o time titular, que vai disputar e brigar por todos os títulos dessa temporada de 2024. Final de semana tem jogo, tem rodada do Carioca. O Flamengo é o líder geral, né, do Carioca. Então é aguardar os próximos jogos. Vamos ver se o Tite vai mesclar o time, vai rodar o elenco novamente, né? Vai mudar a escalação, aguardar para esse próximo jogo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Obrigado a você, torcedor do Mengão, que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreve, ativa também o sino das notificações. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima, galera.